Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, dia 22 de julho de 2025. O Colorado já está em Santos para o duelo de amanhã contra a equipe da Vila Belmiro, às 9h30 pelo Campeonato Brasileiro, e tem muitos detalhes importantes para a gente trazer nesse conteúdo da chegada colorada, lista de relacionados, o time que foi trabalhado pelo técnico Roger Machado, jogadores com lesões que foram confirmados pelo Internacional e uma venda que está sendo feita também, e o Inter já confirma esta notícia. A gente vai falar aqui também sobre a ajuda que a CBF pode dar ao Internacional nas próximas horas, a crise no rival da Libertadores. O Flamengo vive, momentos conturbados no seu ambiente político, no seu futebol. Também a gente vai falar sobre isso em um F5, uma atualização da janela de transferências no Internacional. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado, entra no primeiro link do primeiro comentário fixado, que é o link da KTO, tu vai ser direcionado para o site deles, e lá no site da KTO tu faz o teu registro e dá uma brincada, tá certo? E quero falar também de Ativa. Ativa você. Na Ativa sempre o melhor estimulante sexual feito para homens e mulheres. Não perde tempo. Se tu não tem contato ainda com o Ativo, tem o WhatsApp na tela, tem o número fixo deles também, ou vai no link que vai te direcionar para o WhatsApp deles, que tá junto com o da KTO no primeiro comentário fixado. Uma nova vida com o Ativo, tá certo? Bom, gente, o Inter treinou hoje com portões fechados no CT Parque Gigante e viajou para Santos, onde amanhã encara a equipe treinada pelo Kleber Xavier, que tem, claro, como seu grande expoente técnico, nada mais nada menos que Neymar Júnior, e é uma rodada importante para o Inter. O Inter tem 2 jogos até o início aí dos confrontos das Copas, no meio da próxima semana, né? Daqui uma semana e um dia, na quarta-feira que vem, o Inter recebe o Fluminense no Beira-Rio pela Copa do Brasil, tem o jogo de amanhã contra o Santos e o Vasco no final de semana no estádio Beira-Rio, para usar como preparação os últimos testes para o time do técnico Roger Machado. Bom, é um jogo importante também na tabela, né? O Inter pode vencer e subir um pouco mais aí na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Estava no Z4 durante a parada para o Super Mundial, depois da volta ganhou do Vitória no Beira-Rio e ganhou no domingo do Ceará também no seu estádio. E o Santos é uma equipe que, assim como o Vitória, por exemplo, o Ceará tá até um pouco melhor, mas o Vitória tá brigando lá, o Santos, aliás, tá brigando lá embaixo, tá dentro da zona de rebaixamento, 3 pontos do Internacional, e até para dar uma afastada nesse Santos seria importante uma vitória do Inter, tá? Bom, o Inter chegou lá em Santos agora no final da tarde, início da noite. Tá, o grupo de jogadores atendeu os torcedores que estavam ali em frente ao seu hotel na Baixada Santista, e isso até é importante a gente destacar. Muitos jogadores atenderam esses torcedores que lá estavam aguardando a chegada da delegação, e o Roger Machado chegou com 23 atletas relacionados. Os goleiros Rocher e Antony, os zagueiros Vitão, Vitor Gabriel, Mercado, Cleiton Sampaio e Juninho, os laterais Brian Aguirre, Bernabei, Alain Benítez e Ramon, Thiago Maia, Luiz Otávio, Bruno Henrique e Diego Rosa, os volantes, os meias Alan Patrick e Bruno Tabata, e os atacantes Borré, Ener Valencia, Wesley, Gustavo Prado, Carboneiro e o garoto Raikkonen, os 23 relacionados pelo técnico Roger Machado para a partida de amanhã. O Inter, inclusive, já emitiu uma atualização do seu departamento médico, tá? Alguns jogadores que não estão à disposição do Roger Machado são eles o goleiro Ivan, que passou por uma cirurgia no ano passado, não tinha nenhum, só teve um jogo, né, que foi a estreia dele no Gauchão passado com a camisa do Inter, voltou no final do ano passado, estava trabalhando, sendo relacionado muitas vezes pelo Roger, e agora ele teve uma entorse no joelho esquerdo durante um dos treinamentos da semana, e os exames confirmaram uma lesão meniscal no Ivan. Então ele vai ter que passar por uma artroscopia, que é uma cirurgia não tão séria como uma LCA, como ele teve quando chegou no Inter, mas é uma nova cirurgia para o goleiro Ivan, que já estava para ser, inclusive, negociado pelo Internacional. Além do Ivan,
Ronaldo, o Inter disse que ele já tá em retreinamento, ele teve um probleminha no joelho e ele voltaria de suspensão no jogo contra o Ceará, não voltou por esse problema no joelho, mas deve voltar contra o Vasco, a ficar à disposição no final de semana. O Vitinho, o Inter atualizou que a gente trouxe ontem aqui no canal, já tá recuperado da cirurgia no cotovelo, também já tá trabalhando, quem sabe seja relacionado contra o Vasco, e o Ricardo Matias, que segue, segundo o Inter, apresentando desconforto muscular e também tá fora do jogo de amanhã. Bom, o time do Inter deve ser o mesmo que venceu o Ceará no Beira-Rio, com o Rocher no gol, Aguirre na direita, Vitão e Vitor Gabriel à zaga e o Bernabei na lateral esquerda. Thiago Maia o primeiro volante, Bruno Henrique o segundo, na direita Wesley, na esquerda Carboneiro, Alan Patrick centralizado e na frente o Rafael Borré, esse o Inter que deve encarar o Santos amanhã, 9h30 pelo Campeonato Brasileiro lá na Vila Belmiro. Bom, além dessas atualizações de departamento médico, o Inter atualizou uma outra situação, que é a do zagueiro Kaique Rocha, que tá deixando o Inter, a gente falou sobre isso ontem à noite aqui no canal, e o Inter divulgou um comunicado trazendo então que o Kaique Rocha não viajou com a delegação porque está deixando Colorado. O Inter colocou aqui, ó, o Sport Clube Internacional e o atleta Kaique Rocha estão com negociações avançadas em andamento para a realização da sua transferência. Dessa forma, o jogador estará ausente dos relacionados para a partida válida pelo Campeonato Brasileiro e os trâmites necessários continuarão a serem adotados. Em caso de concretização da operação, prontamente comunicaremos. Para quem não viu, Kaique Rocha está sendo vendido para o Casa Pia de Portugal. O Inter tem 60% dos direitos do jogador, os direitos econômicos, é claro, e o passe do atleta atualmente, e o Atlético Paranaense os outros 40%, ele está sendo vendido por 500 mil euros, mais ou menos 3 milhões e 200, 3 milhões e 300 mil reais, também não está com a delegação lá em Santos, no interior de São Paulo. Eu quero falar aqui sobre a ajuda que a CBF pode dar ao Internacional. Mas antes, lembrando, te inscreve aqui no canal, tem muita gente que assiste os vídeos e ainda não é inscrita, já passamos dos 94 mil inscritos por aqui, é só apertar o botãozinho do inscrever-se, é de graça, pode fazer pelo telefone, pelo computador, notebook, iPad, enfim, só aperta no botãozinho inscrever-se, tá certo? Que é muito importante pra gente seguir com os conteúdos por aqui. Por que a CBF pode ajudar o Inter? Para quem não sabe, amanhã é um dia importante, não só pelo jogo do Inter contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, nos profissionais, mas também tem Inter e Santos às 3 horas da tarde aqui em Porto Alegre, no Paço da Areia, pela última rodada do Brasileirão Sub-20. O Inter brigando para não ser rebaixado. Porém, a CBF pode voltar com uma ideia que já estava sendo trabalhada nas últimas semanas de acabar com o rebaixamento no Sub-20. Isso mesmo. O Inter é um dos clubes que está fazendo uma pressão na CBF para que eles acabem com o rebaixamento no Sub-20. O Grêmio, que também é outro envolvido direto, a dupla Grenal, tá brigando aí para não ser rebaixada. Pode cair um ou outro, ou até os dois escaparem e o Cuiabá acabar sendo rebaixado, né? E para isso, o Grêmio depende só de uma vitória contra o Vasco lá no Rio, o Inter depende dele mesmo e desses resultados paralelos do Grêmio e do Cuiabá. Mas os dois clubes, a dupla Grenal e outros clubes, entidades, federações, enfim, estão cobrando a CBF para que acabem com o rebaixamento no Sub-20, e isso ainda é uma possibilidade para as próximas horas, o que mostra o descaso da CBF com as categorias de base, né? Porque vamos lá, primeiro que já é absurdo tu ter rebaixamento no Sub-20. O grande papel do Sub-20 é formar jogador, tá? Só que tem clubes também que são a favor, porque acham que tem que ter o mesmo nível de competitividade e cobrança do profissional. A grande questão é que a CBF está avaliando a possibilidade, na última rodada do Brasileiro Sub-20. Tiveram um campeonato inteiro e antes do campeonato para avaliar isso. Mas ainda assim, se a CBF aceitar, acatar o pedido de alguns clubes, dentre eles o Internacional, pode acabar com o rebaixamento no Sub-20 e aí o jogo de amanhã, e aí eu não sei se a CBF vai conseguir fazer isso antes do jogo de amanhã, não sei, porque não é um processo tão simples assim, mas se fizer antes ou depois, pode ser que o Inter então, mesmo que fique entre os 3 últimos, o Z3, que é o que rebaixam os 3 para a Série B do Sub-20, pode ser que mesmo assim o Inter acabe não caindo. Inclusive, passou a possibilidade na sala do Roger, no CT Parque Gigante, dele, quem sabe, ceder os jogadores do elenco profissional para as categorias de base. Porém, ele não fez isso. Eu falei aqui, Gustavo Prado, Raikkonen e Luiz Otávio, 3 jogadores que por vezes desceram ao Sub-20, não tanto recentemente, o Raikkonen ainda mais, eles estão com a delegação lá em Santos, então eles não vão jogar amanhã contra o Santos no Sub-20 aqui em Porto Alegre, mas vão jogar contra o Santos com os profissionais, tá?
Deixa eu falar aqui sobre a crise institucional no Flamengo, porque tem muita gente me mandando isso nas redes sociais. Para quem não viu, a última envolvendo o De La Cruz, que deve ser o grande substituto do De Arrascaeta, que não vai jogar contra o Inter porque está suspenso o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores lá no Maracanã, marcado para o dia 13 de agosto. Para quem não viu, o De La Cruz foi alvo de uma polêmica hoje, porque o Dr. Runco, doutor conhecidíssimo no cenário brasileiro, é o cara que consegue botar Ronaldinho e Ronaldo em condições físicas e clínicas para jogarem a Copa de 2002 pela seleção brasileira. O resto é história. O Dr. Runco tem uma ampla passagem, campeão do mundo pela seleção brasileira, está no Flamengo há um tempo já. Vazou uma conversa de WhatsApp em que ele respondeu conselheiros, sócios, dirigentes, ex-dirigentes do Flamengo em um grupo de WhatsApp, dizendo que o De La Cruz tem uma lesão crônica nos 2 joelhos, uma no joelho direito e outra no joelho esquerdo, e que ele inclusive teria dificuldades de equilíbrio, e é uma lesão crônica, e aí se o Flamengo negociar, vai ter que negociar com um clube que não exija tanto fisicamente dele, e isso caiu como uma bomba no noticiário do Flamengo hoje. E para quem não tá acompanhando, o Flamengo, mesmo brigando por liderança de brasileiro, mesmo classificado em Copa do Brasil e oitavas de final para encarar o Inter na Libertadores, vem tendo várias crises internas nas últimas semanas, o que pode ser bom pro Inter. Teve essa do De La Cruz, teve a do executivo de futebol português José Boto com o presidente do Flamengo. Os dois não gostaram de atitudes dos outros em algumas negociações. O presidente do Flamengo cobrando o José Boto, executivo de futebol do clube carioca, e aí mais de uma negociação acabou caindo e já estavam acertadas para jogadores serem inclusive anunciados pelo Flamengo. Teve a questão do Pedro com o Felipe Luiz recentemente, o Pedro mais debochado no dia a dia, nos treinamentos, sem querer treinar, e aí dando alguns migués. O Felipe Luiz descascou o Pedro em entrevista coletiva. Cara, é um cenário que o torcedor tem que torcer para que aconteça até lá dia 13, né? Vamos lá, por mais que o Flamengo seja um baita time, a gente sabe que esse tipo de crise interna muitas vezes acaba influenciando e entrando dentro de campo. Ainda não tá acontecendo, mas quem sabe possa acontecer até os confrontos contra o Internacional. E para dar um F5 na janela, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, nenhuma novidade sobre Alan Rodrigues, tá? A última informação que eu tenho é que ele segue sem ser relacionado. O técnico do Argentino Júnior não quer relacioná-lo enquanto ele não definir a sua situação com o Inter. Ele quer vir, o Inter quer, o Inter tem a proposta na mesa do Argentino Júnior, conseguiu um parceiro para pagar os 3,5 milhões de dólares à vista ao clube argentino, mas agora o problema está em resolver com o Boston River, que tem outros 50% do uruguaio volante de 25 anos. Sobre outros reforços, ainda também nenhuma novidade. O Inter anunciou o Richard, seu camisa 5, anunciou um reserva para Gui, que era o que precisava, até a volta do Bruno Gomes, que vai ser o Alan Benítez, e ainda está procurando esse camisa 8, que o Inter quer o Alan Rodrigues, um ponta, um jogador de beirada de campo, que o Inter está avaliando possibilidades no mercado, e quem sabe mais um centroavante. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, e eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijo, um abraço e até a próxima.